eu estava conversando com alguém sobre isso, o que explica, né? É tão difícil de entender essas atitudes americanas, hoje estão, assim, complacentes para com Maduro, por exemplo, complacentes para com Lula, complacentes para com o Irã. É muito difícil de entender. Sabe? Geralmente, quando uma coisa é muito difícil de entender, a gente entende com o dinheiro. Né? Quando algo é muito estranho, a estranheza se explica por algum fluxo de dinheiro. Né? Uma hipótese que eu tenho, né? Nós vivemos no mundo real, nós não vivemos no mundo que muitos diplomatas brasileiros acham que a gente vive, que é um mundo, né, dos salões ali acarpetados da ONU. Né? Não é isso o mundo real. No mundo real as coisas acontecem. Então, o Ocidente está penetrado. Né? E uma das maneiras de penetração do Ocidente é essa. Você ter tomadores de decisão na principal potência ocidental que não tomam decisões contrárias aos grandes cartéis da droga, aos grandes regimes narcossocialistas na América do Sul. Bom, o que vai acontecer? Dia 3 de dezembro, o Maduro convocou um plebiscito, né? Não faz plebiscito para nada, não chama o povo para votar em nada, não sei quando é uma eleição manejada por ele. Agora resolveu convocar um plebiscito para os venezuelanos decidirem se Guiana Essequiba, né, como eles chamam, todo aquele pedaço do território da Guiana que eles reivindicam, para decidir se aquilo é venezuelano ou não. E se decidirem que é venezuelano, isso todo mundo está interpretando que dará ao Maduro, é a vontade do povo venezuelano, né? E então nem que vou invadir, esse território é nosso e vou ocupar esse território. Isso é bem possível que aconteça. É possível que não aconteça? Mas se não acontecer também será em benefício do Maduro. Uma hipótese que eu tenho é de que Maduro não pretende invadir, pelo menos trabalho com a hipótese de não invadir, mas o que isso significaria? É o famoso colocar um bode na sala em relação ao tratamento dele com os americanos, com os Estados Unidos. Isso é técnica de negociação, se fala muito, está tudo muito complicado numa determinada negociação, então você introduz uma proposta que é um absurdo e tal, e aí as pessoas, não, isso aqui é um absurdo, e discute isso aqui durante um certo tempo, aí depois, então tá, tira essa proposta, então dá uma sensação de alívio e volta tudo como estava, mas agora com uma sensação diferente, não com uma sensação de impasse, mas com uma sensação de alívio. Isso é a explicação tradicional do bode. Por que bode? Você está ali na negociação, ninguém está se entendendo, mas aí você põe um bode dentro da sala e tal, o bode corre para cá, corre para lá, né? E derruba isso, derruba aquilo, e causa um maior transtorno, finalmente consegue agarrar o bode, tira o bode da sala, ufa, né? Está no mesmo, mas, agora o bode não está mais na sala. Então, pode ser um pouco isso no seguinte sentido. Maduro já conseguiu muita coisa com os americanos, com esse governo de pijama dos Estados Unidos, que basicamente é o reconhecimento dele como um chefe de Estado normal, em troca de eleições no ano que vem, que ninguém vai supervisionar e que a principal opositora não vai poder concorrer. Então já conseguiu muito. Então, o que ele quer? Garantir isso. Como é que ele garante? Olha, se deixar como está, pode ser que amanhã alguém tenha alguma ideia, assim, olha só, o Maduro não vai fazer eleições limpas, vamos voltar a embargar o petróleo do Maduro, vamos dar uma dura nele, pode ser que, né, alguns setores americanos se encrespem nesse sentido. Então, com a carta guianense, ele tem permanentemente um bode que ele pode tirar da sala. Sabe? Vou invadir a Guiana. Não, Maduro, não invade. Vou invadir. Não invade. Tá? Não vou invadir, mas então você não me enche mais a paciência com essa coisa de eleição, vou fazer a eleição do jeito que quiser. Tá bom, porque seria um pesadelo se você invadisse a Guiana, então faz a eleição do jeito que você quiser, mas não invade a Guiana. Então, tá bem. É claro que ele faz a eleição, ganha e invade a Guiana no dia seguinte. Pode acontecer isso também. O certo é que as democracias hoje jogam um jogo né, de
meninas de colégio, né, de colégio freira, e os totalitarismos jogam o jogo de máfia. Né? Basicamente é isso que está acontecendo no mundo, e por isso que a liberdade está perdendo no mundo. As democracias jogam para não ter problema, por mais que você esconder um problema agora gere um problema maior depois, mas elas estão preocupadas com o imediatismo. Né? Os totalitarismos não, né? Eles manejam os problemas e manejam essa psicologia ocidental. Eles nem sabem como nós no Ocidente funcionamos, nós não sabemos como eles funcionam. Porque você fala, não, você não pode falar isso, o Irã é um país normal, a Rússia é um país normal, que quer apenas retomar seu lugar no mundo, tá bem. Você acha isso, né? Então volta para o colégio de freira, tá certo? Mas, claro, muita gente no Ocidente prefere viver na inocência, prefere viver na ignorância. Então, os totalitários vão dando a volta. Né? O Ocidente acha que o maior problema do mundo é a mudança climática. Né? Então, enfraquece a sua economia adotando modelos energéticos suicidas, e dedica suas energias a acordos sobre emissões. Os totalitários acham que o principal problema do mundo é a liberdade, então precisa acabar com a liberdade. O Ocidente não está vendo que eles estão querendo acabar com a liberdade, não quer ver. Né? Então, o que eu sempre tenho dito, os Estados Unidos, né, costumava preocupar-se em preservar the free world, né, o mundo livre. Hoje eles querem o carbon free world, o mundo livre de carbono. Só que se você se dedicar ao carbon free world, você não vai ter mais o free world. Né? E nem vai ter o carbon free world, porque no dia que eles conquistarem o poder, não precisarem mais desse instrumento, dessa bobajada climática, os totalitários não vão estar nem aí. Já não estão, né? Já estão queimando petróleo adoidado. Então essa é a situação. O Brasil está jogando ou por inércia ou talvez por algum tipo de apoio do lado errado, para variar. Né? Assim dizem que o Celso Amorim foi enviado a Caracas nos últimos dias para... A notícia é meio assim, né, para tentar dissuadir a Venezuela. Né? Pode ser, né? Pode ser. Não vai adiantar nada. Né? Mas pode ser para outras coisas, para algum tipo de coordenação, de um pós-invasão. Né? Olha, se a gente invadir, o que o Brasil vai fazer? Não, a gente vai... Né? Ou a gente vai ficar quieto, não vamos falar nada, certamente não vamos ajudar a Guiana, então vamos ajudar a criar uma narrativa em favor da Venezuela. Pode deixar, pode ser que tenha sido isso também a visita. Né? Então, acho até mais provável. Então, o Brasil está do lado errado. Né? Mas o que eu queria justamente pedir que todo mundo fique de olho nessas coisas, porque a gente não tem, obviamente, o acesso à informação que precisaria. Não basta a gente ficar sabendo dos movimentos de tropas, de frotas, a gente precisa saber dos movimentos por baixo do pano, e isso a gente não sabe na maioria dos casos. Então, às vezes, pipoca alguma coisa nesse mundo do crime, que é o que está por baixo disso tudo. Então, está vendo por cima, está vendo Venezuela, Rússia, Irã, por baixo você tem o mundo do crime, que é realmente quem dá as cartas. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica.
para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui